né, com que esse faturamento aí vá girando, sendo reinvestido e crescendo gradualmente. Essa seria uma segunda dificuldade que eu considero grande. Eu acho que esses dois são os principais. Eu não consigo ver agora um terceiro passo muito difícil. Eu acho que, assim, conforme for faturando, for aumentando o meu faturamento, eu consigo ter outros problemas para resolver, eu vou achar no meio do caminho, e o próprio dinheiro ele vai fazer com que eu consiga investir nas coisas certas que eu preciso para poder, né, investir e fazer o negócio crescer. Perfeito. Obviamente que conhecimento também é alguma questão mais de uma estratégia mais objetiva, seria uma coisa, tipo, um passo a passo. É como o que eu faço com os meus alunos, é o personal, né? Então, assim, ele precisa de um personal para saber exatamente o que ele tem que fazer dia após dia, para ele chegar num resultado final. Beleza, então vamos lá. Resumindo, tá nessa transição aí, né, tá 1 ano e meio nessa rotina pegada, atendendo no salão das 6 da manhã ao meio-dia, segunda e quarta aí tem ainda um home care, depois volta das 4 às 21, tá com uma filha de 1 ano e meio, né? Beleza, tá com faturamento, se a gente for olhar na média assim, porra, faturamento razoável pra cacete, grande pra cacete, 8 mil, né? Se for pensar na média de recebimento do brasileiro, é o que eu quero falar. Mas, vamos lá. Porra, tá muito pegado. Tá muito pegado. E dá pra fazer muito mais. Desculpa te atrapalhar. Se eu tivesse que incluir uma terceira problemática, que não é bem é um problema, mas é um problema positivo. Hoje eu tenho na minha cartela de clientes um aluno que é da minha consultoria. Eu atendo ele presencialmente também. Ele é uma figura pública, é um ator conhecido. Não sei, é porque assim, tem muita gente que não vê televisão, de repente não conhece. Ele é o Juliano Casarré, não sei se você já ouviu falar dele. Tá tirando, tu atende Casarré, pô? Atendo. Pô, tá de onda. Tá. Papo reto? É isso aí, papo reto. Eu tava com ele no final de semana agora. Ah, caô. Porra, e o cara... Sério. Meu irmão. Pô, então, tá maluco. Eu fico puto. Eu considero um trunfo, né? A bolha é muito pequena, que da hora. Ó, vamos lá, presta atenção. A parada é o seguinte, tá? Copo vazio, esquece tudo que você pensou, esquece tudo que você planejou, já viu isso acontecer várias vezes, tá? Certo. Meta de 100 mil, irmão, tu tem uma meta agora, comprar teu tempo de volta. Uma meta, é comprar teu tempo de volta, pô. Tu tá aí no salão, tu tá passando aí 10 horas por dia no salão. Justo, digno, é isso mesmo que tem que fazer, mas... Se a gente pode fazer mais, ganhar mais, impactar mais vidas, passar mais tempo, ajudar mais tua esposa, passar mais tempo com a tua filha, é uma obrigação moral fazer. Qual que é o problema? Grava isso aqui serve para todo mundo. Tá? A complexidade é inimiga da venda. Não, e porque daí a gente pensa, aí beleza, e automação, e daí tem uma esteira, e aí produto. A parada é assim, vamos traduzir, tu não precisa de porra nenhuma dessa. Por enquanto. O que tu precisa é o seguinte, tu ganha 8 mil no salão. Com 3 mil reais, a gente compra quase que metade do teu tempo de volta. Perfeito. Então, uma venda, eu ganho metade do teu tempo. Uma venda. Então, vamos lá. A gente escalando isso aqui no seguinte. Minha primeira meta, cara, é comprar metade do teu tempo. Porque tu vai ter que trabalhar agora, assim, da forma que der. Vai fazer, sei lá, no sábado, vai fazer 9 da noite, vai fazer entre 1h30 e 4 da tarde. Só que, uma venda compra metade do teu tempo. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, eu tenho muitos casos, poderia estar dezenas aqui, mas eu vou focar em 2, que me veio principalmente na cabeça. Lucas Alves, ele é personal, tá? Lucas Alves, 2 anos atrás, ele entrava às 5 da manhã no salão, saía às 9 da noite. Maluco. Ganhava bem, né? E os caralho... abri uma live aqui, não pode falar palavrão, né? Eu esqueço daqui a pouco, ganhava bem e tal, mas nessa rotina. Foi justamente o que eu falei. Eu falei, bichão, primeira coisa é comprar teu tempo de volta. Para comprar o tempo de volta é uma venda. Tá? Para comprar o tempo de volta é uma venda. Então tem que querer faturar 50, 70, 100 mil. Mas pera, quando eu falo em fazer uma venda, fica muito fácil. Dá vontade de sair na rua e abordar a galera. Então, primeira coisa que eu pensaria, Jota, porque eu tenho uma esteira de produtos e parará. Legal, deixa na lista de Natal essa parada aí. Mas foca em pedras grandes primeiro. Radassa deve até ter te falado isso. Na verdade, todos aqui já devem ter visto isso, mas vou fazer vocês verem de novo. Peraí. Vou fazer vocês verem um trem de novo aqui. Vamos lá.
Avisa a hora que vocês estiverem vendo a tela. Tá. Tô vendo. Isso aqui é a esteira tradicional. Ah, produzo, é mais ou menos, entre linhas, é mais ou menos o que tu falou. Produzo conteúdo gratuito para aumentar meu repertório, mostrar meu serviço, mostrar minha autoridade. E pô, e aí além... Aí depois disso tem ali um produto low ticket, baratinho, aí eu vendo e vou fazendo uma verba com isso e vai capitalizando e não sei o quê. E aí depois... Então é basicamente isso, olha só, deixa eu dar um 2x. Gera extremo valor, depois leva elas para o MOL e repete o ciclo. E a conversão média de mercado, né, é de 10 a 15% de produto. Então estamos falando basicamente, quem sabe, né, em 1000 pessoas aqui, vai trazer umas 150 aqui, vai trazer umas 15 aqui, vai trazer uma aqui. Agora deixa eu fazer uma pergunta. O que acontece se interromper o fluxo desse produto de mercado? O que acontece com os 90% que não acendem? Qual que é o esforço necessário para trazer tanta gente para cá, tanto volume? E o pior, talvez não tenha levado em consideração. Quanto tempo é necessário para isso? Acredita-se, geralmente, que é necessário ter mais autoridade para vender mais caro. Então, na verdade, você precisa cobrar mais caro para ter mais autoridade. Deixa você, de fato, seja... Vamos lá, primeiro ponto. Aqui é a questão tempo, é a questão infraestrutura, a questão complexidade. Tá entendendo? Então, existe toda uma infraestrutura para começar, para trazer gente, para vender produto baratinho e leva até... Qual que é a nossa lógica? É de cima para baixo. Tanto que, se você parar para pensar, você está aqui num produto que tem basicamente um valor simbólico. Pedras grandes primeiro. Pedras grandes primeiro, vamos lá. É mais fácil a gente fazer 3 mil reais vendendo um produto de 3 mil ou vendendo 300 produtos de 97? Um produto de 3 mil. Sim. Então, para mim fica muito claro que é o seguinte. Ó, vamos lá. Pedras grandes primeiro. Tá? Pedras grandes primeiro. Principal objetivo, fazer uma venda. Aí vem pro ponto, Jota, como é que eu vou fazer uma venda? Percebi que você já entende mais ou menos a dinâmica do high ticket. Irmão, pega o teu perfil aqui, ó. Né? Pega o teu perfil aqui, ó. 3 mil pessoas. Eu aposto com você, se a gente tivesse junto aqui, ó, em 1 hora, a gente abria isso aqui, ia dando uma olhada nessa galera, quem tem uma carinha ali, pô, sei lá, que treina, que é perfil que compraria consultoria online, mandaria oi pra todo mundo. E aí, Maria? Manda pra Maria aqui, ó. E aí, Maria? Como é que tá? Tudo bem? Pô, vi que você me segue faz tempo, e aí, como é que tá? Né? E chegando no final do ano aí, conseguiu meter o shape? Claro que essa não vai ser a tua comunicação, né? Não me parece, mas essa lógica. A gente, meu irmão, fazer uma venda, a gente tira daqui, ó. A gente consegue transformar os seguidores que tu já tem em reunião, mas não vou nem entrar aqui que não era não é o foco, o principal objetivo, tá? A gente compra teu tempo de volta ali, mas beleza. Aí pensando no planejamento, agora eu quero olhar para os 30 mil, fazer 30 mil. Então a primeira coisa que eu faria, eu transformaria teus seguidores em reunião, levaria para call e ganharia ele 3 conto e pronto. Já compra aí teu tempo de volta e consegue se organizar. Bom que é dia 26 de novembro, dá para você já falar para a galera, ó, demite uns 2 clientes chatos. Aí tu vai pegar esse... Então, demite o casa ré, hein? Tá maluco. tá doido? Então, beleza. Aí a gente vem pro quesito. Ok, Jota, quero faturar 30 mil por mês. Agora quero que todos vocês acompanhem aqui a lógica. Tá? Isso aqui a gente faz com produto de 3 mil, de 15 mil, de 80 mil. A questão é o seguinte. Meta 30 mil. Para eu bater essa meta, quantas vendas eu preciso? São 10 vendas de 3. Para eu fazer 10 vendas de 3 mil reais, quantas reuniões, quantas consultorias grátis eu preciso fazer? Se a tua conversão for de, né, vamos jogar 4 para 1, 25%, tu tem que fazer 40 reuniões no mês. Aqui onde eu moro, o mês tem 4 semanas, eu acho que aí no Rio também. Então divide por 4, é 10 reuniões por semana, pô. São 2 reuniões por dia. Então o que a gente está falando aqui? Primeira coisa, a meta é tipo a medusa. Se olhar demais para ela, você vira pedra. Se você ficar olhando, não, pô, preciso fazer os 30 mil, passa mais 1 ano e meio que tá na mesma. A meta é tipo a medusa. Se olhar demais para ela, você vira pedra e congela. A gente olha para onde? Aqui para baixo. Pô, tem que fazer 2 reuniões por dia. Isso para 30 mil, hein? Se fosse fazer os 3, era 1 reunião por semana. Beleza. Então o que você tem que fazer? Todo dia você vai acordar, abrir o olho, faz sinal da cruz, fala, Deus, obrigado mais um dia, e na sequência tu se pergunta, pô, tem uma reunião para hoje? Tem 2 reuniões para hoje? Se não, tem o que eu preciso fazer para ter. Zero complexidade. Não é para tu romper com o teu coprodutor ou nem nada. Vamos lá. Para isso aqui que eu estou falando, não precisa de coprodutor. Entendeu? Para isso aqui que eu estou falando, essa estrutura não precisa. Então, primeira coisa, comprar teu tempo de volta. Pô, isso aqui a gente faz uma semana. Beleza, comprou o tempo de volta. Aí estrutura e tá num puta time, pô. Tá chegando no final do ano, tu tem que estar com isso
pronto para entrada de janeiro. Vai estar todo mundo fazendo promessa. Que vai mudar, que vai meter o shape, que vai emagrecer, que vai parar de fumar. Eu não vou. Já deixo claro. Não vou prometer nada disso. Mas, então o que acontece? Meu irmão, tu tem um timing de venda excelente na entrada do ano. Tu compra teu tempo de volta agora, finalzinho de novembro, começa a validar essa infraestrutura, janeirão tu tá mandando ver. Tá? Porque aí tu tem um ponto. Sobre regularidade na produção de conteúdo. Eu vejo conteúdo de uma outra forma. Vamos lá, eu não penso do ponto de vista orgânico. Eu dei uma aula de 2 horas hoje sobre isso. Para mim, é transformar o Instagram... Não que o orgânico seja ruim, mas enfim, é transformar o Instagram num canal de geração de lead. É tu pegar uns posts ali que tu tem, turbina, faz chegar seguidor novo, transforma esses caras em reunião. Sim. Transforma esses caras em reunião. E tu tem um super trunfo, não sei se você pode usar, como é que não é, mas pô, tem um peso gigante, pô, tu atender o Casa Reta doido. Tem um peso muito grande. Sempre que a gente joga alguma coisinha organicamente, sempre vem uma galerinha através dele. Sempre vem. Já tive uma boa quantidade de clientes já de forma assim, espaçada, já só por ele estar postando alguma coisa, eles treinando, fazendo... o Casa Reta chega a postar, treinando com você e tal. Posto, tem. Meu irmão. Pô, e a base de seguidores dele é absurda. Sempre vem alguém assim. Eu não sei se é uma crença limitante minha, mas assim, eu comecei a investir em tráfego há 2 meses atrás para começar, né, a gerar um pouco mais de engajamento, ver se aumenta a base de seguidores e também para tráfego direto também para poder fechar. Só que assim, é uma outra dificuldade que eu estou tendo de chamar essa galera para call. Passa, né, uma abordagenzinha, tem um script pré-programado, mais ou menos com uma ideia, uma estrutura ali mais ou menos montada. Obviamente que a gente vai variando de acordo com a linha de cada cliente. Mas assim, o fechamento até então foi desqualificado. No orgânico, eu fiquei com um índice muito bom. Organicamente, todo mundo que veio orgânico, de todo período de trabalho que eu fiz online orgânico, eu tive cerca de uns 80% de aproveitamento, eu ia dizer assim. Foi difícil eu não fechar uma venda numa call. Fala um negócio pra você. Eu suponho que você tenha turbinado ou no tráfego sejam teus posts. Tá? Esses posts que eu tô vendo aqui. Eu cometi um erro muito grande de fechar com uma empresa que apresentou um plano legal. Eu falei, pô, beleza, os caras vão fazer a parte de tráfego, vão fazer a parte de postagem. Fizeram um briefing comigo para entender qual era a minha linha de trabalho. Eu falei, pô, porque a postagem também não pode ser uma coisa superficial, tipo, mais do mesmo, coisa que todo mundo fala, que é igual. Tem que ter a minha linguagem, tem que ter o meu DNA ali, né, naquilo. E quando eu vi, não era, sabe? Era coisa de chat GPT que os caras jogavam ali, mais ou menos alguma coisa, e toda hora tinha que corrigir, ou seja, tava tendo mais trabalho corrigindo os scripts dos caras do que... Aí eu cancelei. Isso aqui tá... A gente tem uma metodologia, né, para atrair seguidor e tal, mas Gabriel, honestamente, tá? Honestamente aqui, a parada é o seguinte, o que tu precisa fazer, tá? Comprar teu tempo de volta, isso aqui é teta, isso aqui é porra, tá? Comprar teu tempo de volta. Ponto 2, tá? Ponto 2, aí estruturar essa questão do desdobramento da meta, legal, quantos seguidores eu preciso transformar em reunião, confusão, tá? E executar. Honestamente, tá pensando assim, só um caminho claro. É isso, te imprimir assim, igual você passa a ficha de treino para os alunos, segue isso aqui, tá? Eu não sei o que a Radassa falou contigo, mas vou te falar uma parada. Irmão, pra ontem, pede pra ela, a gente tá até a gente vai tirar do ar o programa chamado PET, né? Pede pra ela, pra ontem, sim, de verdade, vê como é que vocês fazem. É um programa que tem um valor mais não é barato, né? Quer dizer, é barato pra porra, né? Porque uma venda já pagou, mas mais simbólico perto da mentoria. A gente vai desativar esse produto. Fecha isso, eu te dou uma call comigo de presente. Não, tá maluco. Não tem como. Eu te dou uma call, tipo, não tem call comigo, tá? Mas te dou uma call de presente. Isso aqui tá na cara do gol, entendeu? Tá na cara do gol. Não, tá doido. Tá na cara do gol, bicho. Manda mensagem pra ela e vamos fazer isso junto. E aí depois, na entrada, tu vai parar o seguinte, manda mensagem pra ela agora, vê aí pra tu entrar no PET, eu te dou uma call de presente, eu organizo minha agenda aqui, semana que vem, essa semana, tá? Aí tu vai comprar teu tempo de volta, tu vai começar a aplicar, a hora que tu vai fazendo aí 3, 4 vendas, aí eu vou falar pra ela te vender a BMA. Aí você entra na mentoria mesmo, ela te dá cashback. Sim. Eu até conversei com ela no fechamento, a minha ideia era pedir... Eu cheguei, alguns alunos
que tem uma condição financeira bem tranquila. Né? Eu ia pedir ou a galera como uma sociedade, né, deles pegarem uma grana para poder investir no BMA. Minha ideia era essa, até a princípio, que é um acelerador, acredito, pelo que foi apresentado, né? Tipo, pô, obviamente. Modéstia à parte, ela é braba mesmo. Então, aí a minha ideia era essa. Só que o rapaz é um empresário, e assim, ele tem muito giro na empresa dele física nesse final de ano e tal. Na verdade, meu pedido foi pegar 50 mil com ele. Por que 50 mil? Porque 50 mil era para eu largar tudo o presencial, ter esse dinheiro para devolver. Minha proposta foi devolver para ele 3 vezes o valor que ele iria me emprestar. Em plena confiança, porque tendo tempo hábil para poder estar disponível. Vou te dar uma dica, hein? Agora é a dica de ouro para todo mundo aí. Que bom que não deu certo. Porra, papo reto. Não larga o salão enquanto a gente valida. Tua rotina ia ficar uma maluquice. A gente, ser humano, precisa de estrutura. Meu irmão, não larga para validar. Tu ia ficar ocioso, com dinheiro na mão, não ia validar essa porra, ia demorar de verdade. Faz o seguinte, tá? Faz o seguinte. E não nem vai ser, não. Vamos dar um passo anterior. Vê ali Carradaça, entra no PET, se organiza aí, mede cartão, vê o que dá pra fazer Carradaça. Entra no PET, te dou uma call de presente pra gente estruturar, tu começa a executar já essa porra e aí caminha com as próprias pernas, com seed money, né? Pagar com o próprio dinheiro. A gente bota rodar em 60 dias, aí tu compra a BMA de fato. E tu vai pagar com o próprio lucro daí mesmo. Mas entra no PET. Pode falar Carradaça aí. Não, tá doido. Tá bom, então. Não, tá doido. Tá maluco. Beleza. Beleza? Vou mandar mensagem pra ela aqui. Pode vir. Pô, obrigado, tá, Jô? Manda aí, vamos pra cima, tá? Outra coisa, só que às vezes a gente precisa do incentivo pra agir. E quando a gente sai da reunião, da call, a gente começa com uma vozinha na nossa cabeça. Agora, tô fervilhando, né? Você vai, pô, mas sei lá, eu acho que pra mim não vai dar, então não sei o quê. Então, só um incentivo é o seguinte, é só se tu entrar hoje no PET, tá? Que eu vou dar uma call de presente. Senão tu vai ter que assistir a aula gravada e se virar, então falei com ela. Valeu. Beleza? Vamos pra cima, pô. Tamo junto. Obrigado. Valeu. E agora, quem é? E agora? Primeiras damas? Então, vamos lá, Scarlett. Tudo bem? Bem você? Joia. Tô joia, graças a Deus. Só pra me tirar uma dúvida, salão aí pra vocês é academia? Você falou que é personal? Ou é um espaço multiuso? Eu tô aqui com meu sócio assim, que isso? Eu falei, tem o pior é que eu não chamo de salão. Eu não chamo. Academia é academia. É que eu tenho convívio com alguns personagens. E não sei se aí no Rio tem costume, Gabriel, mas os personagens tendem a ter costume de chamar de, não, pô, tô no salão, o salão da academia. Trabalho no salão. É isso aí. Bacana. Porque eu tô aqui em Goiás e eu falei, salão? Ei, já imaginou o Gabriel ali, né? No meio da academia, o cara fazendo supino e ele escovando o cabelo do cara, né? Foda-se. Aí não, fazendo unha dos outros, não dá. Às vezes era barbeiro, não sei. Pô, ia ser um baita empreendimento, entendeu? Você treinando ali enquanto o pessoal corta o cabelo. Eu acho que a gente podia inventar um trem então, e aí? Eu só estou aqui também, a gente tem uma consultoria também, tá, que é parecido com o problema do Gabriel. Tem quase 3 anos, começou com uma renda extra, virou principal, fui bancária 10 anos quase, saí do banco, falei não quero mais. Primeira das coisas aí, tempo, não tem vida, você não tem qualidade de vida. E aí todo mundo chamou a gente de louco, uma consultoria administrativa e financeira para a empresa. Então tem mais ou menos uns 3 meses que a gente tem investido, tem uma empresa bem bacana, a nossa experiência com o tráfego pago, o digital aqui, ela tem sido muito boa. Legal. O nosso problema tem sido justamente para aumentar o que essa semana a gente estava falando. A gente começou lá 10, 15 mil, estamos em 30 de faturamento com a projeção para chegar a 50 em dezembro. Legal. Mas a gente enfrenta muito problema no fechamento em si, né? Vieram uns leads muito ruins,
muito ruins, muito ruim. E aí você fica louco, porque você não é acostumado, de repente tem 100 pessoas te procurando. Interior aqui, a gente fazia a maioria das empresas... Cidade de Seição, cidade de Seição. São Luís de Montes Belos. São Luís de Montes Belos. São Luís de Montes Belos. 120 quilômetros de Goiânia. O sócio é o Paulo. O microfone aberto dele é meu sócio. Goiás. Não, Goiás. Ah, tá. O sócio é o Paulo. Não. Não, aqui a gente não anda de cavalo, todo mundo acha que não tem rua, né? Mas tem, é normal. Tem cavalo na rua, mas é às vezes. Não é uma dupla sertaneja em cada bar. Vocês estão perto de mim demais, velho? Onde você é? Ai, tá vendo? Goiânia? Não tem um cantor sertanejo por família, não é assim aqui, ué. Eu tô decepcionado, não escuta só sertanejo. Entendi. Tá, entendi. Então a gente teve essa experiência, né? O nosso público, ele é quase que porta a porta ali. A gente tem um ticket bom pra essa área, porque todo mundo acha que a gente não trabalha hoje em dia. É engraçado pra caramba. De repente você sai do banco e trabalha em casa. E aí? Só que a gente viu que isso consumiu muito tempo do presencial, né? Visitar hoje mesmo, a gente estava em outra cidade aqui. Falou, pô, vamos fazer isso na internet? Vamos. Tem um ano que a gente saiu, largou. Chegou muitos leads e aí a gente não estava preparado, só que a gente demorou um mês para entender que os leads eram ruins. E aí depois com a sua equipe, o Guilherme entrou em contato com a gente e falou, não, o cara clicou ali, ele precisa de uma reunião. Então a gente começou a destravar ali, né? Então, tanto assim, só falando, Scarlett, que isso fez tanto efeito que depois dessa conversa com o Guilherme, a gente pegou algumas orientações que ele deu ali naquela primeira reunião. Se eu não me engano, eu acho que teve 5 reuniões depois da conversa dele. Das 5, fechamos 2 contratos. Então, aí, ó, provavelmente. Qual ticket? Antes a gente fazia 20 reuniões para não fechar nenhuma. Qual ticket? Hoje a gente está uns 2.600 no nosso ticket. Por mês? Mais ou menos isso, né, Start? Então é um contrato de 20 a 30 mil. Hoje estamos na casa dos 30 mil, uns 33 mil, se eu não me engano. Não vai ter mais consultoria grátis, não. Vou cobrar 1.000 conto pra falar com o time. Tá maluco? Não, tá doido? Brincadeira. Só que, assim, outro problema que a Scarlett ela começou a falar, mas nós nos preocupamos, porque mudamos a campanha ali do tráfego, né? Então isso demora alguns dias para surtir algum efeito aqui pra gente. E dezembro é o mês que vários contratos cancelam. Então, sem contar com renovação ou com novos clientes, nosso faturamento cai por mais da metade para janeiro, né? Então é algo que a gente está correndo contra o tempo ali também para começar 2025 bem. Beleza, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês falaram que, já entendi o ticket, né? Tá na casa de 2.600 mensal. Estão fazendo de forma online agora, ótimo. Tá. Alguns presencial ainda. Ah, tá. 2.6 k mês, 30 ponto ano. Dúvida. Scarlett, você falou para mim que a gestão administrativa, consultoria administrativa e financeira para a empresa. Que tipo de empresa? Todo tipo. É uma dificuldade também. Então, financeira, administrativa, pessoas e processos. E são 4 áreas e mais de 15 serviços. Então, o valor da consultoria em si ele é muito barato pela quantidade de serviços. Então, no digital são, acho que, 3 problemas, né? A gente aumentar o ticket, porque é muito serviço. A gente afunilar para o serviço certo, para o cliente certo, né? E como eu vou prestar esse serviço online? Porque muitas vezes é a dúvida do cliente, né? Eu não te conheço. O que você vai entregar? O que você vai entregar? Como você vai entregar? Isso. Só que é uma dor muito grande, porque a gente percebe um mercado muito grande para acompanhar e a necessidade mesmo. A educação financeira é muito básica dos empreendedores, né? O cara fatura milhões e quando a gente fecha um contrato com ele, qual que é o seu custo? Não sei. O faturamento dele é 2 milhões. Ele não sabe de nada. Não sabe o que entrou, o que saiu. A conta dele da empresa é junto com a física dele, aquele bolo. E aí o cara fatura 700 mil por mês. Não, uma consultoria com acompanhamento, tudo. Eu contrato, eu faço entrevista, é 3 mil reais, muito caro. Aí você fala... Vocês contratam? Tem entrega operacional também? Sim. Assim, eu não... Um detalhe importante. Não faço as empresas nem todas nos procuram para crescer. A maioria nos procura porque já está numa situação ali que no próximo mês a empresa vai fechar se não tomar um rumo. É raro alguma empresa que nos procura porque quer expandir. Alguns nos procuram justamente para socorrer. Então, é um obstáculo também da consultoria. Agora uma perguntinha chave aqui.
Vocês estão falando que estão chegando lead desqualificado. Uma das perguntas já respondeu bastante coisa, já vou explicar. Qual empresa? Todas. Isso aqui, a gente precisa falar sobre isso. Segundo ponto. Qual que é o critério qualificatório para vocês? O que é um MQL para vocês? Um cara que responde já é bom. Já ajuda. Vocês têm algum critério claro de qualificação ou não? Não. Nós vimos assim que muitos clientes que chegam, eles não têm noção da empresa deles. Então a gente já vê que aquilo ali é um perfil que não vai entender o que é uma gestão. Se ele não entende o que é gestão, ele não vai entender o que é a consultoria, o que ela pode fazer para ele. Vocês estão fazendo o quê? Tráfego para landing page? A gente contratou uma empresa, eu acho que estão usando o Meta lá, né? Fizeram um site para cliente zero, nada, zero. Até que questão de conteúdo, essas coisas, como a gente faz tudo na empresa, que também é um problema, né? Eu sou consultora, eu tenho um funcionário hoje, a gente já abriu, né? Mas eu sou consultora, eu visito, eu faço agenda, eu faço tudo, e a gente abre o que... Relatório da reunião, análise do fechamento mensal, DRE, DFC, faz tudo. Qual que é a rede social? IS Consultoria. IS Consultoria. Deixa eu ver aqui. IS Consultoria? Isso. Só confirmar. IS Underline Consultoria? Não. IS Consultoria Financeira. IS Consultoria Financeira, tudo junto? Isso. Eu acho que não é esse aqui, não. Não, é IS com I mesmo, IS. Esse aí é um outro problema, que chega muito pra gente. Como usa a palavra financeira, chega a gente demais... IS, só o I e o S, sem o E. IS. Se fosse empréstimo consignado, já pedi um vale pra vocês. Chega pra gente, chegou 50% dos primeiros leads, vocês fazem empréstimo? Não. Já peguei, hein? Vamos lá. Deixa eu só confirmar. Qual que é o significado de S? Curiosidade. Todo mundo pergunta que é o nosso funcionário. Eu sempre quis ter um negócio próprio. E aí, quando eu casei, meu esposo chama Igor. E aí, se juntar o S, fica o cifrão, né, do dinheiro ali, do dólar. Então, a logo inicial na minha cabeça, anos atrás, foi isso. Mas a coragem veio do Paulo. Boa. Por meu 3 anos pra montar a empresa. Quando a gente fez a logo, o cara que fez a logo pra gente conhecia bem a gente, assim, somos muito amigos da igreja, em tudo envolvia essa questão da nossa fé também. Aí ele fez como se fosse um escudo e também uma seta para cima. Se você olhar o I, é como se fosse um gráfico subindo. Então tem todo um significado ali que ele planejou pra gente. Entendi. Vamos lá. Só vou fazer 2 perguntas bem rápidas, daí eu entro no planejamento. Pergunta de número 1. Qual que é o principal objetivo para vocês, pensando em 6 meses daqui para frente? Podem ser o mais específico possível. 6 meses, eu acho que 2 contratações e 100 mil de faturamento. Mensal recorrente? Oi? Mensal. O meu, nem Scart. Estamos alinhados nisso? Mas é isso mesmo, eu ia falar triplicar o faturamento, é basicamente isso. Beleza. E agora vamos lá. Desafios, de uma forma bem sintetizada. O que você... Eu sei, né, modéstia à parte, né? Eu sei já o que está pegando. Né? Tem 300, 400 empresas que a gente já fez isso diretamente. Mas agora eu quero saber o que vocês acham que são os principais desafios. Daí eu já falo o que eu peguei aqui. Mas o que vocês acham que são os 2, 3 principais desafios? Eu acredito que esse fechamento, o aumento do ticket e também a não tanta diversificação do produto. Eu preciso entregar algo mais enxuto, até para agregar mais valor para o cliente. Porque às vezes quando eu monto uma proposta e apresento para ele lá 15 serviços que eu vou cuidar de toda a parte de gestão para ele, é bom, mas ele não entende. Então, para ele é só... O que a gente percebe, eu não sei se o Paulo concorda, 80% do cliente ele não entende, ele só quer entender o que entra e o que sai. Pegamos 1 ou 2 clientes que entendem mais, mas a grande maioria, o cara fatura muito e não entende nada. Boa. Vamos lá.
Primeiro, parabéns pela iniciativa. A grande maioria das pessoas que tem a vontade de empreender algo próprio assim, fica só postergando e não faz. Principalmente alguém que trabalha em banco. Então, parabéns pelo faturamento. Vocês já estão aí com um faturamento bem... Pô, estão ganhando mais do que ganhavam no banco. Estão ganhando mais do que ganhavam no banco. Mas a questão é a seguinte, olhando para cá, para mim fica muito claro o que precisa ser feito para resolver esses problemas. Tô com problema no fechamento. Fazia 20 reuniões para fechar 2. Tô com problema no aumento do ticket, tô com problema na entrega. Tudo tem a mesma origem. Vou resumir 2 frases aqui que a gente conversou, que vocês me soltaram, né? Beleza, né? Gestão, consultoria administrativa, financeira, pessoas e processos para empresa. Que empresa? Todas. Grava isso. Qual que é o seu MQL? O que é MQL? Vamos lá. Aqui é um problema de ICP. Aqui é um problema... eu passo 0 da minha metodologia, é a matriz de ICP. Aqui é um problema de perfil de cliente ideal. Vou explicar por quê. Tá? Tanto sobre a escolha do ICP, quanto o reflexo disso no tráfego pago, fechamento e aumento de ticket. Primeiro, sobre a escolha do ICP, eu gosto de levar em consideração, tem 2 colunas aqui. Ponto 1, tá? Que eu levo em consideração. Um cliente que pode me pagar e eu posso gerar resultado com menos esforço. Para pensar aqui já, por exemplo, uma consultoria, provavelmente, para um supermercado que tem 5.000 produtos no catálogo, é diferente de uma consultoria. Então, para mim, o cliente ideal ele tem 2 critérios. Pode me pagar e eu posso gerar resultado com menos esforço. E aí tem uma definição do Alex Hormozi que eu gosto bastante, que são 4 critérios, tá? Público com uma dor latente, que seja fácil de taguear no tráfego pago, fácil de encontrar, melhor dizendo, tenha poder aquisitivo e seja no mercado em crescimento. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Tá? Vocês estão entrando agora no mercado. Quando a gente roda algo genérico, né, eu abri o site para confirmar, quando eu estava olhando isso, falei, peguei, era justamente isso. Transforme o seu negócio com uma gestão financeira que faz a diferença. Que negócio? Todos. Quando a gente fala no high ticket, um dos pontos que facilita a geração de lead, facilita a entrega, facilita todo o quesito, é o chamar pelo nome. Eu tive hérnia na lombar e passei por vários fisioterapeutas, né, lombo sacral na verdade, e passei por vários terapeutas, pagava lá 150, 200 reais a sessão, nada resolvia. Aí me falaram, você já ouviu falar do Dr. Hérnia? Falei, Dr. Hérnia? Falei, opa, tô com hérnia, o cara se chama Dr. Hérnia, deve ter alguma coisa a ver. Falei, não, aí me indicaram e tal, descobri que era uma franquia, na verdade, não era o Dr. Hérnia. Eu imaginei tipo um senhorzinho assim, que, eu curo hérnia. Não, é uma franquia. E aí fui no Dr. Hérnia, cheguei na franquia, na entrada ali tinha a secretária e atrás dela um quadro, que era uma coluna vertebral, e na altura ali, lombosacral, na altura da lombar, estava em vermelho, como se indicasse que aquele esqueleto estava com dor na lombar. Falei, meteram uma foto da minha coluna aí, certeza. Aí conversei, ela levantou os desafios, entendeu o que estava acontecendo, o que não estava, né? Fui atendido. E bem, depois ela me falou que precisava fazer, falou, olha, José Pedro, que bom que você está aqui, né? Não vamos precisar operar, se você seguir o tratamento, porque aqui nós somos especialistas, tem 95% de efetividade, nós temos um tratamento específico para regressão de hérnias lombares. Cara, isso aqui foi feito para mim. Eu já não queria nem saber quanto custava. Resumindo, paguei, acho que foi 5.000, 4.500 ou 5.000, eu estava acostumado a pagar 150, paguei 5.000. E pronto. Então, pensa na seguinte lógica. Pensa numa poça d'água. Poça, lagoa, lago, rio e oceano. Oceano seria eu começar a minha comunicação sendo o seguinte, consultoria para empresas. Eu estou no oceano. Quando eu estou no oceano, eu tenho uma maior dificuldade em trazer o cara mais qualificado. Eu tenho uma maior dificuldade também de posicionamento, de ser reconhecido como autoridade. No seguinte sentido, tá? Digamos que eu comece a rodar uma mentoria para empresas com... mentoria para pequena e média empresa. Meu irmão, eu vou ser engolido pelo G4, pelo Marcos Marques do acelerador, pelo Germano da empresa autogerenciável. Então aqui tem algo muito importante que é o chamar pelo nome. Então, o nosso passo vem primeiro na definição de CPJ. Você está falando que a gente tem que atender só um perfil? Não, nada disso.
A gente pode atender vários, até porque eu imagino que a carteira de vocês ela esteja diversa hoje. Então, passo 0 seja definir a matriz de CP olhando para a carteira e pensando, pô, quem que eu mais gosto de atender aqui? Paga sem pedir, paga sem atraso? Qual que é o perfil que me dá menos trabalho? Então, definir com clareza o perfil de cliente ideal, matriz de CP, ponto 1. Tá? Tendo definido o perfil de cliente ideal, digamos que a gente defina, sei lá, que são farmácias, sei lá. Farmácias, me dá 2 perfis de cliente aí. 2, 3 nichos. Cerâmica e auto center. Cerâmica e auto center, ponto. A gente atende cerâmica e auto center, primeiro ponto. Segundo ponto, aí isso aqui, Paulo, é para diminuir a quantidade de lead desqualificado. É a gente definir o que é um lead qualificado para a gente. Então, por exemplo, digamos que a gente faça um criativo que seja para cerâmicas, né? Você que é dono de cerâmica, consultoria especializada, é basicamente o que vocês já estão fazendo. Só que fazer alguns criativos nichados. E na verdade hoje os criativos até tá focado no valor de faturamento e não focado num tipo de negócio. Para você que fatura 50 mil, para você que fatura 100 mil, não focado num segmento específico. E olha só, a gente pode. Aí entra num ponto. O que a gente pode fazer? Você que é dono de cerâmica, fatura mais de 50 mil e quer XPTO. Chamei pelo nome. Porque aqui a gente entra no quesito do MQL. Vamos começar a gerar lead. Aí a gente consegue identificar quem é qualificado, por exemplo. A gente olha lá, pô, faturamento mínimo. Não, esse cara fatura mais de 50 mil, é dono de cerâmica, sei lá, tem mais de 10 colaboradores. Esse é o perfil que eu atendo, esse cara eu levo para reunião. Na verdade, começou agora nessa nova campanha, eles já mandaram alguns roteiros de criativo pra gente, já especificando alguns que nós filtramos ali os leads que chegaram e vimos que a maioria, por exemplo, tem muitos da área de construção e tem muitos da área do agro. Então já vai ter mais vídeos focados nessa área também. E também porque a gente sabe que é um potencial para um cliente melhor. Hoje mesmo, esse último que fechamos, nós vimos que é um cara mais velho, bem entendido, ex-militar, e ele tem uma seriedade na consultoria. Nós temos cliente que nos contratou que só fala com a gente para mandar o comprovante de pagamento, mas nunca acata nenhuma sugestão. Então, tem essa, a gente consegue visualizar quando o cara é um bom cliente. Ótimo, maravilhoso. Porque, sistematizando agora, né, eu fui falando de forma solta, o que a gente precisa fazer? Definir a matriz de CP e o MQL. Isso aqui, vamos lá, é sem romantizar, não é na areia, no cimento. Não é no cimento, é na areia. Tá? Não é no cimento, é na areia. Eu tenho um mentorado que ele tinha feito exit de uma grande empresa, que ele participou da construção. Chegou e falou, Jota, quero fazer um negócio, tá, mas eu posso atender 5 perfis de cliente. Aí era tipo assim, contabilidade, pet shop, mentores, farmácia e agência de tráfego. Era uma coisa assim. Falei, dá pra gente trabalhar com eliminativo? Não, quero testar os 5. Falei, beleza, então a gente não vai fazer uma salada de frutas no feed, mas a gente consegue fazer pelo fluxo de landing page, né? Diferentes tipos de cliente, jogando, né, chamando pelo nome, e testou e foi trabalhando depois com o quê? Na prática, na realidade, falou, pô, viajei, não quero atender pet shop não. Ok, mata esse. Ah, não, pera, eu não quero mais atender farmácia. Foi até a gente se especializar, ou não, a gente não precisa especializar. Tá? A gente pode ter ali 2, 3, enfim. Tá? Mas é definir com clareza os perfis de cliente ideal e o critério de qualificação para que a gente leve esse cara para a reunião, né, e seja um potencial cliente. Segundo ponto, escadinha de precificação. Acompanha aqui comigo, todo mundo. Quando a gente começa a aumentar o preço, existem 3 momentos. Momento 1, eu aumento o meu preço, minha conversão segue igual. Momento de número 2, eu aumento o meu preço, a conversão diminui um pouco, mas o faturamento é maior. Momento de número 3, eu aumento o meu preço, a conversão despenca porque esse público não pode pagar. Aí eu defino se eu retrocedo o preço ou se eu aumento o MQL. Se, por exemplo, antes eu aceitava clientes que faturavam 50 e agora precisa ser de 70. Boa tarde. Tá? Então, eu gosto muito de me proteger no seguinte sentido. Nós temos um serviço, basicamente, uma consultoria. A gente tem uma agenda limitada. Vocês não têm uma entrega escalável que pode vender 300 pessoas. Então a gente pode compor a carteira de vocês todo mundo a 2.500, ou uma parte a 2.500, outra parte a 3, outra parte a 3.200, outra parte a 3.400. Então eu gosto de criar uma regra dentro da mentoria para que os mentorados se protejam, que é o quê? A gente define o P0, que é o preço de hoje, 2.600, e o preço ideal, digamos que seja 4.000. Aí a gente cria marcos, né? Então 2.600, 3, 3.200, 3.600, 4. Exemplo.
e a gente faz um combinado. Aí eu tenho que fazer um cálculo dentro da mentoria de capacidade produtiva de agenda, mas digamos que 5 vendas cada um. Faz 5 vendas, sobe. Faz 5 vendas, sobe. Faz 5 vendas, sobe. Faz 5 vendas, sobe. Então, é definir sem dúvidas a escala de precificação. Depois disso, é entender a questão de oferta sob medida. O Guilherme deve ter feito oferta da mentoria para vocês, não sei se vocês repararam nisso, mas ele é para ter feito o quê? Dado ênfase em provas sociais que mais se assemelham ao case de vocês e aos pilares da mentoria que mais se assemelham. Então, às vezes, a gente tem lá 15 entregáveis. Resumindo, eu não crio oferta. Quem cria oferta é o meu lead. E o que vende no high ticket, não é a oferta. É a articulação que eu faço entre a dor do lead e o nosso empregado. Agora, último ponto, sobre a entrega. Penúltimo ponto, sobre a entrega. Tá? Muitas vezes a entrega que mais me dá trabalho é a entrega que menos tem valor percebido pelo cliente. Vou repetir. Muitas vezes a entrega que mais me dá trabalho é a entrega que tem menos valor percebido pelo cliente. Vou dar um exemplo, agência de tráfego. Eu tenho uma agência de tráfego e eu entrego 20 criativos e um site por mês. Isso aqui dá um puta trabalho, dor de cabeça, retrabalho de design, às vezes o cliente fica puto com... Eu tô falando palavrão com o Insta aberto. O cliente fica chateado, né? Com, sei lá, um erro no design, rompe o contrato, que o objeto específico do serviço é tráfego, mas... Aí você vê lá e fala, pô, mas se eu entregasse só os modelos ideais, né? Modelos para o seu designer seguir. Se eu entregasse e falar, olha, um banco de dados, olha, é assim que faz. Se eu entregasse a parte estratégica da coisa, opa! Então tem muita coisa que a gente tem na nossa entrega, não estou falando que é o caso de vocês, mas que a gente infla ela por insegurança, e que se a gente só testar, só ou mudar ali o formato da entrega, né? Ao invés de você fazer a contratação, você passar as instruções para a contratação, ou desenhar o processo, ou mesmo, entre aspas, remover, a gente pode testar essas coisas na entrega e a gente percebe que consegue ter uma entrega mais enxuta, menos trabalhosa e mais lucrativa. Tá? Então, sem dúvidas, faria, né, testes de entrega. E por último, desdobramento de meta. A gente está falando, né, que está faturando mais ou menos uns 30, tem que ir para 100. A gente está falando em 60 mil a mais. Então a gente está falando de umas 20 vendas, vamos lá. 20 vendas. Show, 20 vendas, Jota, em quanto tempo? Digamos que a gente quer fazer isso em 4 meses juntos. Então são 5 vendas por mês. Para que a gente faça 5 vendas por mês, a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar ali de umas 20 reuniões no mês. São 5 reuniões na semana. Uma reunião por dia. Aí começa o trabalho, né? Acorda, sinal da cruz, agradece a Deus, fala, Deus, obrigado por mais um dia, tem uma reunião para hoje, senão tem o que eu faço. E o melhor de tudo, vocês já estão rodando. Aí é colocar cada coisa no seu galho, entender as métricas principais, quanto que vocês estão pagando no agendamento, e acelerar isso a fim de que chegue a essa quantidade de leads, para que seja conduzido a 5 reuniões na semana e saia a 5 vendas por mês. Então, resumindo, definir com clareza matriz de CPM e QL, escada de precificação, tá? Oferta sob medida, entender esse quesito. Muitas vezes, inclusive, dependendo dos nossos ICPs, a gente pode ter mais de um PDF de oferta. Quando eu vendia para mais de um público, eu tinha o PDF de oferta do profissional da saúde, o PDF de oferta da agência. É o mesmo método. Tem até esses modelos. Então, sobre a entrega, é para a gente testar. E aí o desdobramento da meta. Fazer o cálculo certinho, ver os custos e definir a verba. Tá? E, outra coisa. Parabéns pelas 2 vendas aí, vocês fizeram depois das dicas do Gui, e vocês são o tipo de cliente que a gente mais gosta de receber, porque já está no campo de batalha. Vocês já estão no campo de batalha, já fizeram venda, já validaram uma oferta, tá? É apertar os parafusos certos aqui agora e a gente escalar. Numa brincadeira, na reunião com o Gui, né, algumas dicas que ele deu, você comentou que fechou 2 vendas. Na mentoria a ideia é que se pague com o próprio lucro mesmo. Tá? Então também não sei em qual pé vocês estão aí na negociação, mas mesmo caso que eu comentei com o nosso querido não foi Paulo. Meu Deus, esqueci o nome. André. Não. Gabriel, aberto aqui o Insta. Com o nosso querido Gabriel no início. A BMA, ela só tem uma call comigo individual lá na frente. Tá? Vocês entrando na BMA, eu dou uma call individual no início, de presente para vocês. Tá? Mas mandem mensagem aí com ele para alinhar. Fechou. Vamos para cima. Vou responder uma pergunta que mandaram na live aqui, que é boa. Mas, JP, como fica a produção de conteúdo quando você tem mais de um ICP? Não dá para fazer uma salada de frutas no feed.
Em que sentido? Né? Em que sentido? Eu vou fazer um post para nutricionista, um post para agência de tráfego, um post para não sei o que lá. Tá? Então, eu não preciso nichar o meu posicionamento, eu nicho minha atração de lead. Ou seja, nesse caso, Lucas, tá? No meu exemplo lá, eu atendia 7 públicos, lembra que eu falei? Eu atendia 7 públicos, só que o meu conteúdo era sobre escala de ofertas high ticket. Eu falava especificamente para o profissional de saúde pelo tráfego pago que ia para a landing page, não no meu feed. Então a produção de conteúdo é sobre o tema central. O Gui só me lembrou aqui, fechando o olho. Então mandando mensagem para ele, alinhando, ver o que falta. Outra coisa, dá uma dica para você, todo mundo está na reunião. Sinceridade extrema, se tem alguma coisa que está travando, fala, Gui, tem X travando, tenho essa dúvida ou essa insegurança, ou fala pro Guilherme que ele resolve, ou pra Radassa. Bora. Jota, eu quero compartilhar uma experiência particular com os conterrâneos. Na última call que eu tive com o Jota, ele partilhou justamente, a gente discutiu justamente sobre a mesma problemática. De lá para cá, eu nichei. Hoje eu sou mentor de donos de restaurante. Aí sim. Arlet, libertador. É realmente muito importante fazer. Porra, eu acho que você tem que fazer aqui uma numeração, um cálculo de dívida dessas consultorias gratuitas. Porque enquanto eu não pagar a dívida, você vai acumulando ali a dívida que você tem fazendo contigo. Boa. Pô, excelente, pô. Que bom. Deu essa nichada, então. Cara, realmente melhorou a entrega, porque agora eu estou falando com o público e a entrega é direcionada, é a mesma entrega para o mesmo público. E isso eu sei que no longo prazo vai escalar a entrega e vai escalar a venda. Nichei. Boa, maravilha. Time, vamos lá. Um ponto importante, eu me empolguei, eu fiquei uns 20 minutos, 30 minutos em cada um nos 2 primeiros. Os próximos vou puxar um pouquinho mais rapidinho, só para dar tempo de falar com todo mundo, tá? Vamos ver. E agora, quem que é? Estão de câmera fechada? Não sei se vocês estão aí ou estão escondidos. A Michele, André, Luciano. Luciano e André acho que estão juntos, né? Ou não? Sim. Porque tu abriu a câmera e o Luciano fechou. Eu fiquei olhando. Falei, cara, mas me parece o mesmo cenário? Eu acho que Eu sou mais bonito. E aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo. Vamos. Alguém multa aí, deixa só um. Bom, vamos lá. Traz algum problema cabuloso pra eu resolver aí pra mim. Tá ruim o áudio? Tá bom? Tá me ouvindo? Show, tô te ouvindo. Tá, traz algum problema assim monstruoso pra eu resolver, por favor. O nosso problema eu acredito que a gente já conseguiu identificar, né? E agora é trabalhar para corrigir. O problema do ICP, eu acredito que é um problema quando você identifica que você quer trabalhar com um público diferente do que você já vem trabalhando, né? E aí tem que mudar toda uma estrutura, montar toda uma construção diferente, e isso leva tempo e é um risco, né, muito grande, porque toda mexida que você dá no negócio na empresa, principalmente quando é um negócio que exige o posicionamento digital, tende a se comportar conforme a mexida. Então é um risco muito grande, a gente não faz mais isso. Porém, hoje a gente está utilizando somente um canal de tração dentro do nosso negócio, que é mentoria também, né, de marketing digital, que é social selling, né? Eu não sei se todo mundo aí tem conhecimento do que é o social selling, mas é uma forma de captação ativa segundo as redes sociais. Então as pessoas começam a te seguir ou curtir alguma coisa e você, de forma ativa, faz o contato com essa pessoa. E hoje toda a nossa estrutura é com base nisso. Mas acredito que a resolução do nosso problema é colocar um canal receptivo de pessoas, que é o que a grande maioria das pessoas fazem. Cria uma página de captação de lead, joga para um formulário, no formulário qualifica, e da qualificação cria a agenda de reuniões, né? Eu acredito que seja isso. Não tem muita coisa agora para validar se não for isso, né? Depois, validando isso, acredito que tem, óbvio, né, outras formas, fazer alguns lançamentos, né, essa esteira de produtos, de ter um produto de ticket mais baixo, que vende um produto médio nesse pitch de vendas desse evento, depois do produto médio vende um produto mais caro, e aí você cria depois uma esteira de produtos. Mas é isso, a gente está acompanhando aqui, né, visualizando
todo o know-how da galera que está aí, a dificuldade do pessoal, e a nossa ideia de estar com vocês é justamente pegar todas essas estruturas consolidadas que você já tem para aplicar para o nosso negócio, né? Boa. Então, não seria tanto um desespero, né, de ter resultados agora para consolidar o negócio, sim uma mexida um pouco... Acrescentar um canal de aquisição aí para trazer tração também via tráfego pago, landing page, pipipopopó. Excelente. Deixa eu fazer uma pergunta. Exato. Qual que é o ticket da mentoria? 5.000. Beleza. Vocês geram quantos agendamentos hoje via social selling no mês? Então, isso está sendo um gargalo, porque a gente está trabalhando com 1.001 planilhas aqui, estudando as métricas para ver onde está o ponto, porque teve uma queda brusca de agendamentos. Então, viemos de quantos agendamentos no mês passado, Lu? Tá ali, as métricas estão na lousa. Mês passado, mês de outubro, nós tivemos 83 agendamentos, com 67 reuniões concluídas, 22 vendas, 32% de conversão e 20% de taxa de no-show. Teve uma taxa alta. Esse mês de novembro, tudo bem que... o mês de novembro já foram 28 agendamentos, 21 reuniões, 6 vendas, 28% de taxa de conversão das vendas, com 25% de taxa de no-show. Então, é muito distoante, 83 para 28. E teve uma coisa muito interessante. Hoje, a gente não trabalha com orgânico, né? Apesar de ser social selling, o selling ele vem dos seguidores e os seguidores vêm dos anúncios. Então, a gente roda anúncio, tráfego para o perfil, e do perfil, nossas sellers, elas abordam no 1 a 1 ali. Então, olha que... Cara, foi muito drástica essa taxa de 83 para 28. Então, o nosso gap tá aí, no gargalo tá aí, a gente não tá... Vocês investem quanto? Só para eu ter uma noção do custo por agendamento, quanto que vocês investem? Cara, então... Eu não tenho na lousa ali, mas de cabeça assim, no mês passado... Deixa eu puxar aqui, é mais fácil, aí eu te falo um número certo. Mas esse é um ponto positivo, a gente sabe que o ROI é alto, né? O nosso ROI, o retorno do investimento, ele é alto, a gente investe pouco e consegue ter um faturamento por quanto a gente investe, o faturamento é bom. Mas o custo por aquisição de cliente está mais ou menos ali entre 500 e 600 reais. Mas deixa o Luciano trazer as informações claras aí de tráfego. Mas olha que interessante, essa mexida que a gente deu, a gente rodava mais ou menos R$75 por dia em cada perfil do Instagram, que dá R$150 por dia em anúncio. Teve uma vez que o Luciano falou, cara, vamos aumentar o orçamento em anúncio e vamos tacar tráfego aí para trazer mais leads e dos leads mais agendamentos. Triplicamos, né? Rodamos mais do que triplicamos. Foi para R$700 em anúncio. Não teve mais agendamento. Então, isso quantas sellers você tem? Como? Duas. Tá, beleza. Aí vocês têm as métricas lá de seguidores que chegaram, mensagens novas enviadas, respostas, convites feitos e agendamento, certo? Tudo. Beleza, vamos lá. Tem 2 pontos aqui para falar com vocês. A dúvida, vocês estão com essa estrutura desde quando? Cara... Desde sempre, né, Lu? Faz uns... a gente tá com... A mentoria tá indo para 2 anos. E aí, nesse formato de seller, faz uns 4 meses. Antes as pessoas vinham até nós. Então tinha aquele trabalho chato do Instagram de ficar toda hora chamando pra ação e gerando conteúdo e tal. E a pessoa vinha até nós no direct. Levantada de mão. Através de alguma reação. Perdão, desculpa? Levantada de mão. Levantada de mão, pronto. Levantada de mão e a galera vinha. E aí agora a gente não tá fazendo tanto essa levantada de mão. A galera continua vindo, né? Algumas continuam vindo, mas é muito mais o trabalho de selling mesmo. Grava essa frase aí. É a mesma frase que eu uso quando eu falo de lançamentos. Cara, eu não vejo problema nenhum em lançamento. Agora, eu vejo problema em depender de lançamento. Eu não vejo problema nenhum em social selling, mas eu vejo problema em depender de social selling. Até porque, meus caros, né, se a minha seller briga com o namorado, a performance dela vai ser diferente. Se a minha seller teve uma má semana, a performance dela vai ser diferente. Se a minha seller está com dor de dente, a performance vai ser diferente. Se a minha seller está performando demais, o ego sobe, logo vai cair a performance. Então, vamos lá. Social selling, ótimo, excelente canal de aquisição. Eu gosto muito de usar, principalmente em projetos no início, onde a pessoa não tem muita infra, muita verba e tal. Eu acho maravilhoso, só que eu penso mais no social selling como um canal de aquisição
que me traz um volume sem depender do tráfego pago e que diminui meu CPA final. Então eu olho para ele como essa forma. Agora, por outro lado, se a gente faz um combate, né? Tráfego pago versus social selling, o que acontece? Eu dei uma aula hoje de 2 horas sobre isso e eu fiz exatamente essa comparação. Então vamos lá. O social selling, ele é mais barato, ele precisa de menos infraestrutura, ele precisa de menos infra, de web, confusão, precisa de menos técnica. Pô, vê ali os posts que fala certinho com o ICP, turbina, vai chegar a galera e boa. Só que por outro lado, tem um fator humano. Por exemplo, você colocou aí o triplo de investimento, não vingou. Então, quais são os noticiários que a gente tem para falar? Resolver o social selling, entender. Eu tenho mapeado aqui, se der tempo eu falo sobre. Cada tipo de gargalo é um tipo de problema específico. Isso é uma forma, só que daqui a pouco pode acontecer de novo, a gente está suscetível. Uma seller pode pedir para sair. Então, o que eu gosto de pensar? Cara, meu principal canal de aquisição é o tráfego pago, ponto. E num projeto que já tem a atração que vocês têm, já tem uma base de clientes que vocês têm, já com certeza tem uma matriz de CP definida, é literalmente plugar. Só que aqui vem o pulo do gato. Vocês estão falando que faz uns 2 anos, né, que estão com essa mentoria. Sim. Eu não sei se vocês acompanharam o ano que foi o boom do high ticket, foi 2021. Claro. Irmão, em 2020 eu tinha live falando já sobre high ticket. Eu não entrei no high ticket no boom, eu estava antes. Tá? Tanto, o termo mentoria high ticket é nosso, é até registrado. Então eu estava antes do boom. Como é que funcionava? Você fazia lá landing page, um criativo, botava a rodar e tudo muito belo, tudo muito simples, né? O nível de sofisticação do mercado era baixo. Depois, o que aconteceu? Deu um boom, todo mundo comprou um blazer e colocou na bio que era especialista em high ticket. Só que como é que funcionou, e funciona até hoje, a forma de execução? Eles olhavam o que o mercado estava fazendo, davam Ctrl+C, Ctrl+V, faziam uma engenharia reversa, botava a rodar. Parava de rodar, parava de performar, o que eles faziam? Eles olhavam de novo para o mercado para copiar alguma outra forma de fazer aquilo ou migravam de nicho. Tenho certeza que vocês conhecem não é 2 nem 3, mas dezenas de pessoas que foram de especialista em high ticket para não ser outra coisa, para outra coisa. O que eu bato na tecla, né, eu falo isso muito no presencial, que é o nosso principal superpoder da BMA. Eu estou há 5 anos fazendo a mesma parada. O mesmo processo de venda, sem compor faturamento com lançamento. Não, eu estou fazendo a mesma coisa. Então essa é uma diferença entre quem trata o high ticket como um funil e quem entende o mecanismo da coisa. Então, em se tratando de tráfego pago, o que vocês precisam? Puxei as métricas aqui, irmão. E aí? Do mês de outubro. O nosso custo por agendamento estava de 69, esse mês foi para 230. O custo por call concluída mês passado de 83, esse mês foi para 307. E o nosso CAC, né, que é o custo por venda ali, mês passado 260, esse mês foi para 1.075. Aí o investimento em tráfego no mês passado foi 5.700 o mês inteiro. Esse mês a gente começou o mês, falou, mês passado as métricas foram consistentes ali, vamos triplicar o tráfego, né? E aí por 2 semanas a gente colocou para torar, depois eu diminuí, e tá pouquinho, gastando um pouquinho hoje. A gente vai fazer uma aposta, colocar no contrato da BBA uma aposta. Milão, eu aposto que o CPA do tráfego vai ficar menor do que o CPA que vai ter o social selling. Parada seguinte. Com LP as coisas? Menos que 260? Sim. Não. O CPA... sim, custo por agendamento? Não, custo por venda. Custo por venda, esse mês tá quanto? 1.000, não foi? O mês passado, 260. Não vai ficar mais baixo. Sim, muito difícil ficar abaixo de 260. Tem que ver qual que é o tamanho do público. Se for... Porque, o que a gente vai pagar? A gente vai pagar, geralmente, na maioria dos nichos, tá? De 70 a 400 por agendamento. Por agendamento. Na maioria dos nichos. Por agendamento? Por agendamento. Agora, se é marketing digital para empresários, é um nicho amplo. A gente vai pagar uns 100 pila no agendamento ou um pouquinho menos. Agora a parada é o seguinte, entrando no plano de ação, né? Estou falando faz meia hora aqui. Primeiro ponto, entender a lógica da coisa. A maioria das pessoas que eu vejo indo para o tráfego pago fazendo engenharia reversa se ferram aqui. Então vamos lá, é um jogo de encontrar o modelo e o número. A partir do momento que eu encontro o número ideal, eu escalo o modelo. Todo mundo entra com a cabeça de diminuir o custo por lead.
Aí tem lá. Não, eu não tô nem aí por lead. Eu quero saber quanto que eu tô lucrando. Ponto, é isso. O cara tá lá. Meu custo por lead tá R$100, preciso diminuir. Aí passa o mês inteiro gravando criativo novo, consegue reduzir, no final do mês economiza 3 mil. O outro vê que o custo por agendamento tá R$100, escala, fica 50% mais caro, gasta 5 mil a mais em tráfego, mas fatura 90 mil a mais. Então assim, foda-se no custo por lead. CAC, se tiver os mesmos R$1.000, só que se eu tiver um volume de venda de 50 vendas por dia, meu... Exatamente, é muito diferente pra mim, é assim, CAC e tração. Se eu tenho um canal que o meu custo por aquisição é R$300, é R$260, mas é limitado a 20 vendas, maravilhoso. Eu tenho um canal que eu tenho um CPA de 1.000, mas tração infinita, entre aspas. Então, primeiro ponto, entender essa lógica. Segundo ponto, curadoria de métricas. Tráfego pago para high ticket não é tráfego pago para lançamento, não é tráfego pago para perpétuo, a galera se ferra aqui. Métrica primária de lançamento para mim é terciária. Então, é entender as métricas, tem muita diferença. Eu vejo muita gente se ferrando aqui. Desativei aqui porque minha finalização de typeform... Cara, de onde é que tu tirou essa porra? Entendeu? Então, entender as métricas. Então, tem umas maluquices dessa. Aí vem para a parte da execução. Erro assim, porra, que hoje a galera cometeu demais. Tem uma estrutura certa para tu testar. Como o custo por agendamento é mais caro, eu não posso dissolver a verba. Aí o cara pega 2 mil para testar, coloca em 4 conjuntos, divide em 5 campanhas para cada um com 2 criativos. Mas que vai levar 24 dias para gerar um agendamento. Aí o cara chega no 10º dia, torou R$1.500, não gerou nada, desativa e fala que não funciona. Então tem a forma de fazer. Tem a forma de fazer. E honestamente, cara, pra ontem. Mas pra ontem, copiar e colar essa estrutura. Copiar e colar essa estrutura para tracionar. Eu não entendi, perdão. Você falou muito rápido, não consegui entender essa última parte. Tomei muito café. E pra ontem, copiar e colar essa estrutura, acho que o Gui deve ter falado, a gente tem literalmente para copiar e colar mesmo. Não, essa é a landing page, essa é a estrutura do tráfego. Sim, a estrutura da LP. Tudo mais. A gente tem todas essas paradas. Como é que faz a cópia, como é que não faz, como é que faz o tráfego em si. Porque no momento que vocês validam isso, olha, eu vou resumir com uma frase. A partir do momento que você dobra o teu volume de leads, você dobra o tamanho do teu negócio. E se eu consigo agora aumentar o meu volume de agendamentos, sem depender de mão de obra humana, sem barrar na escala operacional do meu time de social selling, não estou nem contando, vamos lá, eu estou pensando ainda na escala, não estou nem pensando na seara de dissolver o risco, né? Pô, a social seller esse mês não performaram, a gente está com 6 vendas, mês passado foi 22. Tá? Então, sem dúvidas, também não sei em que pé, literalmente eu entrei aqui meio que no hot seat mesmo, não sei em que pé que estão as negociações de vocês, se já receberam oferta ou não, mas puta que pariu, é uma venda por... Ó que ridículo, seria uma venda por mês a mais feito via tráfego pago para pagar BMA. Tá maluco. Então, mesma coisa que eu falei pra Scarlett, tá? Toda essa estrutura de tráfego, parará, conversa com o Gui, vocês avançando hoje, seja extremamente sincero, vê o que precisa, o que falta, tá? Eu faço a call individual de vocês também. Eu desenho, que hoje é feito por mentor, né? Do time, geralmente call comigo lá na frente. Mas eu dou de presente para vocês também mais uma call comigo. A gente desenha juntos, faz os modelos de landing page, faz modelos de criativo. Vamos acelerar essa porra. Show. Vamos pra cima. Valeu, obrigado. Valeu! Você é bom, mano, você é bom. Obrigado, tô aprendendo. Tô aprendendo. Pessoal, vamos lá, eu tenho uma reunião às 5h30. Vai dar tempo de eu fazer mais... Tem mais quantas? Acho que só tem mais uma mesmo, né? Michele. Uau. Michele e Igor, desculpa. Michele e Igor. Então vou... Pode deixar o Igor pra frente. Michele, faz questão de... Não, primeiro as damas. Aqui não é uma democracia. Aqui sou eu que mando. Não, brincadeira. Ei, não, brincadeira. Vamos fazer o seguinte, então eu vou fazer mais rapidinho, tá? Só pra dar tempo de eu ir pra reunião. Igor, eu vou conversar com a Michele então, tá? Vai lá. Vamos lá. Muito boa tarde, muito bem-vinda. Bom, boa tarde. Desculpa, mas eu vou falar a primeira vez aqui com Imagina. vocês. Então, eu entendi que você está dando orientações, né, de mentoria. Hoje, foi muito válido, inclusive, agradeço a todos que contribuíram aí com algumas coisas. Hoje eu sou extremamente nichada, eu sou o nicho do nicho do nicho. Então, Qual é? Eu trabalho com o nicho do yoga, subnicho yoga terapia, subnicho do subnicho yoga terapia para saúde e bem-estar da mulher. Que legal. Então,
Eu sou a única aqui na América Latina que tem uma metodologia especializada em yoga para mulheres. Para fisiologia feminina não existe nenhuma escola que tenha essa especialidade hoje. Então, a partir disso, vem todas as minhas dores e as minhas delícias. Porque quando você começa tudo de uma forma do zero, né, tudo tem que ser bem inovador. Então, a minha linguagem, ela tem que ser bem feminina, bem focada e muito bem técnica. O meu público, o público do yoga já é um público high ticket, né? Então, apesar da gente ter alguns trabalhos que a gente chama de Karma Yoga, mas aí realmente é trabalho junto a comunidades, então de uma forma de doação, mas esse não é o perfil do público, nosso público é classe média alta. Hoje eu trabalho praticamente, hoje o foco é um produto específico que é o curso de formação de professoras, que hoje ele tem o ticket de 5K, na verdade 7K, né? Hoje a gente está na Betafire e a gente está dando um desconto. Deixa eu fazer só um pop-up. Duas coisas que eu gosto muito. Eu gosto demais quando tá bem... Tanto que as pessoas que estavam muito genéricas, eu falei sobre isso, né? Olha, niche, então parabéns por isso. Segundo, quando a gente atende outros profissionais da área. Eu já estou extremamente empolgado com o projeto, mas continua. Tá ótimo. Então, assim, hoje eu cheguei a um ponto, até na conversa que eu tinha feito com a Radassa antes, então, assim, hoje eu tenho muito bem mapeado o meu público, ele é um público já extremamente bem mapeado, eu sei exatamente qual que são as dores do meu público, isso está muito bem alinhado, então, hoje eu cheguei a um ponto em que todos, assim, as pessoas que chegam para mim já é um público extremamente qualificado. Não é pessoas que chegam perdidas, assim, então elas já batem o olho, já sabem se é isso que ela quer ou não, né? Então, assim, é claro que existe pontos fora da curva, mas aí geralmente são estratégias que a gente, na hora que vai fazer já todo o processo de vendas, a gente já consegue eliminar dentro desse processo de vendas, que está, inclusive, hoje bem redondo. Hoje, quando elas chegam aqui, elas querem elas querem a mentora, né? Então, elas não querem falar com ninguém. Então, hoje o meu problema está sendo exatamente assim, como eu falei, como é extremamente nichado, eu cheguei a um ponto em que acontece? Eu treino uma equipe, deixo as pessoas redondas dentro de toda a persona, de todos os processos, tudo bonitinho. E aí chega um momento que eles saem, né? Porque como você treinou para algo que não existe, aí vai ter outras pessoas que querem isso também e aí elas acabam indo. Mas a questão é o seguinte, hoje o problema é exatamente fazer com que as pessoas captem essa complexidade que é essa estrutura que a gente tem. Então, hoje eu me sinto um pouco sobrecarregada e eu quero exatamente delegar várias funções. Hoje, inclusive essa semana, passei a semana inteira mapeando inteligências artificiais, então nisso já ganhei 5 funcionários maravilhosos, extremamente suficientes para alguns dos processos que me sobrecarregavam. E hoje, na verdade, é exatamente assim, o que chegou no ponto. Eu quero expandir, eu preciso expandir. Chegou um momento em que hoje eu estou com toda a estrutura pronta para expandir esse negócio. Então, eu tenho todos os meus processos mapeados, persona extremamente mapeada, as dores do cliente mapeada, processos de venda, processos com relação à comunicação na rede social. Tudo isso está muito bem mapeado dentro de estruturas, né? Apesar de ser yoga terapeuta, eu fui 17 anos gestora em 3 grandes multinacionais, né? Também fui bancária, eu fui auto-executiva no Itaú, atendendo grupos econômicos, fui da Natura e também da Vivo. Então, com todo esse know-how de gestão que eu tive durante 17 anos, eu trouxe para dentro do negócio. Então, isso me deu, como posso dizer, como mapear tudo isso, né? Então, por isso que eu acho que hoje a empresa está bem redonda e chegou a um ponto em que agora eu preciso para expandir, escalar mesmo. E você tem... Desculpa, você tem... E aí essa ajuda que eu preciso. Você tem quantas... Nesse programa, você tem quantas pessoas que já compraram? Quantas pessoas ativas? Eu tenho 50 alunas rodando hoje. Legal. Qual que é o ticket? De 7K. Tem 50 alunas, show.
foi ao longo de quanto... Na verdade, vou reformular minha pergunta. Eu ia fazer uma pergunta para descobrir outra coisa. A questão que eu quero saber é, quantas vendas em médias você faz no mês? Olha, esse inclusive um aspecto que eu quero essa ajuda, sabe, Jota? Assim, porque como é um formato de escola, quando se trata de escola, as pessoas estão acostumadas com o quê? É um fluxo de mensalidade. Recorrência. Então ele não é um perfil que às vezes você fala, é high ticket, 7 pau, ok. Apesar de que hoje eu tenho um público que 70% me pagam à vista. Me pagam no Pix, inclusive. Né? Mas, aí o que acontece? Eu tenho todas as turmas ao ano. E aí quando eu abro essas turmas, aí vem todo um grande faturamento de uma vez. Você tem turmas. Aí o que acontece? O restante dos meses fica só aquele fluxo das mensalidades. E aí o que eu falei com a Adassa, hoje eu sinto bem claramente que meu público ele já começou a me demandar mentoria. Porque elas finalizam o curso comigo e elas querem que eu passe todo esse know-how de experiência que eu tenho, de gestão, de visão de marketing, de treinamento de pessoas, elas querem todo esse feeling também para dentro do negócio delas. Então hoje o que eu preciso é o seguinte, hoje já tem esse fluxo muito bem feito. Né? Chegam as pessoas para o curso de formação, elas acabam participando dos meus retiros, também eventos que eu faço workshops durante o ano, que também são perfis de retiro a preços altos. Eu só pego espaços de 5 estrelas, 6 estrelas, só lugares que são top mesmo, contrato chefe de cozinha, sabe? Dessa forma, então tem esse público também, que são esses produtos aleatórios aí. E aí eu quero estruturar essa mentoria, porque eu sei que elas estão vindo da formação e já, inclusive, o último módulo da formação é um módulo de empreendedorismo para yoga terapeutas e terapeutas. Excelente. Então, o que eu tenho feito? O meu último módulo, ele é um pitch de vendas. Total. Entende? Maravilhoso. E aí agora tá chegando o momento seguinte. Já tá o pitch de vendas pronto, tá o público quente. E a gente eu vai não vender. tenho como estruturar a mentoria. Então, assim, eu falo assim, eu adoro essa questão, porque é aquele frio na barriga, porque a gente aprende fazendo mesmo, né, Jota? É na hora que, como fala, a aba bate na bunda que a gente sai, a gente pula. Boa. Então é isso, eu falei, gente, ok, agora como eu tenho que estruturar essa mentoria para começar a ter esse fluxo, inclusive, de pessoas que estão sempre entrando. De forma perpétua, não só turmas ao ano. Perpétua, isso. E aí eu quero já ir para um outro patamar, sabe? De 10K para cima. Legal. Maravilha, maravilha, Michele. Então vamos lá, tá? Pensando num passo muito prático. Cenários como o seu são muito, muito bom, porque o trabalho mais difícil você já fez. Você já tem uma base de alunas, tá? E nessa base, pelo ticket, pela proximidade, a gente tende a vender entre 10% a 30%, ou seja, 5 a 15 vendas. A gente está falando de 50 a 150 mil numa primeira ação com essas pessoas. Então, vou dividir o plano de ação em sprint 0 e sprint 1. Sprint 0 seria o quê? A estrutura mínima viável para que a gente venda para elas. Então, é criar a estrutura da mentoria de uma forma que seja perpétua, renovável, tenha uma entrega escalável e daqui a pouco possa vender para público frio. E no começo, quando a gente vai criar a mentoria, o que é interessante? Você comentou que as mentoras demandam muito, as mentoradas, desculpa, as alunas demandam muito de você. Então a gente tem que ter um cuidado nessa criação para que não escale uma mentoria onde aconteça o mesmo. Olha, né? Porque como que é criado no Brasil as mentorias, Michele? Geralmente é o seguinte, é um mentor que começa a trazer gente e é o meu cérebro na sua operação. Eu vou ser sócio, é como se eu fosse sócio do seu negócio. Tá maluco. Então o que acontece? O mentorado compra atrelando o resultado que ele vai ter ao mentor. Só que quanto mais gente entra na mentoria, mais ele se afasta do mentor. Qual que é a interpretação? Mais eu estou me afastando do resultado. Do resultado. Então a gente precisa criar já com uma ideia de estrutura de entrega escalável. E você já tem uma metodologia. A gente cria trilhas, a gente cria cenários. É óbvio que no começo, talvez você vai ter que fazer, por exemplo, uma call individual com elas, mas daqui a pouco já não precisa ser você. Então é a gente criar já olhando para isso. Por exemplo, já é call individual, né? Assim. Porque, por exemplo,
exatamente para não chegar pessoas que, assim, que estão totalmente fora e caem na turma perdido no mundo, né? Assim. Então, e a gente consegue criar estruturas para isso que não dependam de você, uma estrutura de nivelamento, como na BMA, um time que entrega um plano de ação individual. Então, o passo zero para mim seria, para ontem, assim, ano que vem, nem ferrando, entre agora e o dia 20 de dezembro, né? Antes do ano acabar, a gente já fazer esse movimento, porque a gente tem um excelente timing, né? Falou, pô, tá todo mundo se planejando, vamos começar 2025 com o pé direito, a hora da mudança, os passos que você dá agora que vão refletir no futuro, não muda se você não mudar. Então, criar essa estrutura mínima viável com uma entrega escalável e vender para elas. Que a gente faça 5, 10, 15 vendas. Jota, como? A gente tem 2 formatos que a gente pode fazer. Pode, você já no olho, conhecendo algumas, levar para uma call individual, uma consultoria grátis, basicamente como você teve com a Radassa, e seguir uma estrutura e vender para elas. Tá? E vender para elas. Então, elas, outra coisa, membros fundadoras, né? Olha, vão ter a oportunidade de entrar enquanto o preço ainda está mais barato do que vai ser futuramente. Quem chega primeiro bebe água limpa, vão ter mais proximidade ainda de você enquanto a mentoria vai crescendo. Então, Sprint Zero, sem dúvida, eu faria isso. E na sequência, o que eu já faria? Olharia para fora. Legal, agora qual que é a minha meta? Quero fazer até, sei lá, até março, quero estar fazendo 80 mil por mês, por um exemplo, de venda de mentoria. Todos os meses. 80 mil são 8 vendas de 10. Para 8 vendas de 10, a gente vai precisar de 32 reuniões no mês. 32 reuniões no mês são 8 reuniões na semana. É 1 ou 2 reuniões por dia. E a meta é tipo a medusa. Se a gente olhar demais para ela, a gente vira pedra. A gente olha para as 2 reuniões no dia. Tá? E aí, né, nesse cenário que eu brinco, você tem que acordar, faz sinal da cruz, agradece a Deus, fala, tenho 2 reuniões para hoje? Se não tem, o que eu preciso fazer para ter? E a partir do momento que a gente ajusta isso, aí a gente começa a delegar também, que é o quê? Aí eu trago um closer, veja bem, você não falou comigo, você falou com a Radassa, né? Eu trago uma pessoa que tem meus valores, tem minha cultura. Então vai estruturando essa entrega escalável. Então, sem dúvidas, Michele, para encerrar, eu vou ter que ir para a reunião. Igor, já vou te falar também o que a gente vai fazer. Mas eu faria Sprint Zero, faz esse MVP, já vende ali, já valida, isso já vai, né, ajustar e polir a oferta. E já estruturar para que faça... já no início do ano, 50, 60, 70, 80, uma estrutura que faça mais de 100 mil por mês de forma perpétua. Principalmente porque você já está muito bem estabelecida, está num subnicho, isso aumenta ainda mais a autoridade, você já tem 50 pessoas, ou seja, você tem provas sociais. Então, sem dúvidas, fazer isso. Tá? Sem dúvidas, para ontem fazer isso. Sem romantizar muito. Desenhar, seguir uma metodologia e executar. Ponto importante, eu estava comentando com o pessoal também, no teu caso, mesmíssimo cenário, tá? Se você falar, não sei se você está com a Radassa ou com o Gui, acho que com a Radassa, né? Se você conversar com ela, para a gente conseguir fazer com calma, eu também te dou de presente mais uma call individual, pensando no quê? Então a gente faz uma call agora, pensando só na estrutura para vender esse MVP para suas alunas, e só aqui, né, já retorna o investimento. Então, já essa estrutura, pensa em montamos e fazemos tudo já de uma forma que seja escalável, e depois a gente faz uma call pensando no quê? Ano que vem. Outro ponto importante, eu esqueci de falar antes, né, para a Scarlett e para o Paulo. Né, pelo amor de Deus, vocês são de financeiro, então vocês sabem que conta é ROI. Faz a conta do ROI que vai dar. Igor, faz um favor para mim, eu vou ter que entrar numa reunião, me manda por gentileza por áudio, eu vou reservar um tempo aqui na agenda depois dessa reunião, me manda as dúvidas que você está tendo, como tá, me atualiza e eu te respondo por áudio. Combinado? Desculpa não ter dado tempo. Só com callzinho individual tá pago. Boa. Não, Me manda por áudio e vamos para cima, tá? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero vocês do lado de dentro da BMA. Pessoal do Instagram também foi um prazer estar aqui. Espero que possa ter agregado. Caso você queira ter, de uma forma profunda, uma análise, um plano de ação do seu negócio, um estrategista do time, eu vou postar no feed. Comenta lá, consultoria. Beijo, fiquem com Deus. Beijo para vocês também, fiquem com Deus. Estou esperando todo mundo lá. Andrezão, Luciano, Scarlett, Paulo, Michele, Gabriel e Igor. Beijo, gente. Até mais. Valeu.